Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui. Porque eu vim me encontrar contigo. Porque eu vim me encontrar contigo. E quando eu vou embora. Eu vou te levar comigo. Para algo novo. Hoje vai acontecer. Eu já tomo posse da tua graça. Eu abro meu coração.
seja, Senhor. Nós aprendemos uma musiquinha nova semana passada, retrasada, semana passada não teve. Nós vamos relembrar, nós vamos cantando, reaprender. Quem não aprendeu, é facinho. Vamos lá? Vamos sem palmas primeiro, para a gente aprender, depois a gente bate palma, tá bom? Pra Deus eu ouço a tua voz. Deus eu ouço a tua voz, chamando o meu nome. Para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero, ver a tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Vivo, que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, eu não me vida, que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, eu preciso vida, que me sustenta. Eu te louvarei, de todo o coração, mais do que ouro e a prata, tua presença me basta, tua presença me basta, tua presença me basta, tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O momento que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu grito de vida, me sustenta. Eu falo pro vizinho, Deus, eu ouço a tua voz. Você vai prestando atenção que Deus já está chamando cada um de nós pelo nome. Nós vamos sentir, nós vamos experimentar o chamado de Deus hoje, que nos ama. Deus, eu ouço a tua voz. Deus, eu ouço a tua voz, chamando o meu nome, para entrar em comunhão. Pois tenho sede da tua presença, é o que eu mais quero, ter da tua presença.
Feche os seus olhos também, se você quiser. Deixe-se embalar dessa melodia. As nossas falhas, mas simplesmente Ele vem para derramar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Pode ouvir o Senhor chamando? Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor estará no nosso jardim. E eu também estarei. Tua presença contemplarei. Eu quero, Senhor, estar na tua presença. Vai se imaginando um lugar diante do Senhor. Aquele Senhor que ama, que é Pai, que abraça, que acolhe do jeito que somos. Aquele que
bate no nosso coração, bate na porta do nosso coração. Nosso coração reconhece, a nossa alma reconhece, escuta o Senhor chamando. Mas muitas vezes nós falamos assim também: Senhor, agora não, agora eu não posso, agora eu vou depois. Tenho tantas outras coisas para fazer. E nós perdemos o momento com o Senhor. Deixamos passar aquele momento no qual o Senhor tem nos chamado. Muitas vezes não temos tido tempo para viver. E na palavra diz que a amada, a noiva, ela saiu correndo dos seus aposentos, pelas ruas, à procura do seu amado. E os guardas da cidade a espancaram. E quantas vezes nós temos apanhado, não somos compreendidos, porque nós não somos reconhecidos como amados do Rei. E por que não a reconheceram? Ela era amada do Rei. É porque ela não esteve com Ele. E Ele não esteve com ela. E o seu perfume não estava nela. Por isso não temos sido reconhecidos pela ausência nossa diante do Senhor. Neste momento o Senhor passa aqui e derrama esse perfume sobre nós. Ele chama cada um de nós pelo nome. Qual é seu nome? O Senhor chama e derrama o seu perfume sobre nós, para que quando nós formos embora, o mundo lá fora possamos reconhecer como amados do Rei. E nós possamos levar o cheiro do Senhor conosco.
Senhor tem para cada um de nós, aquele que chamou cada um de nós pelo nome. Tem algo que Ele vai estar falando no nosso coração. Escuta o que o Senhor diz para você. Vamos escutar. Se você ouviu alguma palavra, algum elogio, alguma correção, algum chamado, pode falar em voz alta. Se foi para você, se foi para algum de nós, para nós. Eu escutei a palavra perseverança. Ouvi falar da idade do seu tempo. Inclui no seu dia a dia. Eu transformarei. Você não pode mudar ele, mas você pode fazer o mundo ficar um pouco. Quem ficou com o coração acelerado? O Senhor, se não falou ainda, mas está falando, Ele sempre fala. E Ele sempre bate a porta do nosso coração. A escolha é nossa, de abrir ou não, ou de esperar, deixar para lá, para depois. Temos tantas outras coisas, né, para fazer. Mas o Senhor sempre bate e a resposta é nossa. E Ele vai continuar batendo, 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 batendo. Cabe a cada um de nós, então. Abrir, entra, Senhor, assim vem. O Senhor fala dia a dia, o dia todo. Comigo tem falado madrugadas e madrugadas. Tenho ficado acordada. Às vezes Ele manda os anjos lá em casa. Tem dia que eu fico até 6 horas da manhã acordada. E antes eu falava, Senhor, eu quero dormir. Eu falava para o Senhor, eu preciso dormir. E Ele falou de vir. Aí eu senti falta. Aí de um tempo para cá eu fui pedir de novo, Senhor, pode vir. Mas quando Ele vinha antigamente, a presença do Senhor, né, na minha vida, quando eu ia dormir, tem 1 hora, 2 horas da manhã eu já dormia. Agora Ele tem ficado até 5, 6 horas da manhã acordado. E tem sido muito bom. E esses dias os anjos estavam lá em casa. E aí aconteceu um barulho no portão. E eu fiquei com medo. Eu estava sozinha. E me enfiei para a cama, né? Aí eu falei, não, os anjos estão aqui. Aí eu falei assim, ó, vocês vão lá no portão, por favor, cuidem do meu portão. Vocês vão lá na porta da cozinha, que eu não sei se eu fechei, mas eu não tenho coragem lá não. Vocês vão lá para o telhado. Vocês para a janela, para as portas, e vocês fiquem comigo. Assim, tem sido muito bom ouvir o Senhor. O Senhor tem dito e diz no nosso coração. A palavra que surge no nosso coração é o Senhor que vai dizendo. E é para o nosso crescimento, para a gente se sentir amados mesmo. Queria chamar o Miguel para partilhar para nós. Vamos estender a mão para ele. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus. Que bom estar aqui
missão que Deus me concedeu de coordenar a renovação carismática católica na nossa arquidiocese de Maringá. E é uma alegria sempre vir voltar para casa, né? Aqui que eu participei durante 19 anos de oração, né? Fonte Viva. E eu quero partilhar algo que veio assim no meu coração no dia de ontem, que agora, durante esse momento de oração, confirmou que aquela palavra que está em 1 Pedro, não é a palavra que eu vou pregar, eu não preciso pregar ainda não. 1 Pedro, capítulo 5, que fala assim: confiai todas as vossas preocupações. Confiai todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então, meu irmão, confia, se lança em Deus, creia em Deus, acredite em Deus, que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Amém? Confia, Deus acredita em você. Amém? Pegue comigo o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo de 2 ao 9. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 2 ao 9. Nós vamos ver aqui Jesus vindo e realizando uma cura, a cura de um paralítico. E aqui era ali em Jerusalém, onde havia uma piscina, né? Onde ali as pessoas vinham até aquela piscina, aguardando que aquela água se agitasse, porque quem primeiro mergulhasse naquela água, ele era curado. Tá? A piscina de Siloé. Então, o Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 2 ao 9. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Palavra da salvação. Meus irmãos, a piscina de Siloé, a piscina de Betesda, realmente existiu. Os escavadores lá em Jerusalém descobriram esse lugar onde havia feito realmente uma piscina retangular com 5 pórticos, onde as pessoas ficavam ali em volta daquela piscina, e ali era uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, enfim. Os doentes ficavam ali, aguardando o momento em que a água era agitada. A palavra do Senhor aqui no versículo 4 fala que vinha um anjo e agitava a água. Nos antigos escritos não havia esse versículo. Esse versículo provavelmente foi apresentado por alguns dos discípulos de João para explicar o versículo 7. Mas algumas traduções mostram que era o próprio Deus que descia naquele momento e agitava aquela água. O próprio Deus que vinha ao encontro do seu povo para curar uma pessoa. Deus vinha naquele momento e curava as pessoas.
Primeiro que Deus vem ao nosso encontro. Mesmo que a gente estivesse como aquele paralítico, deitado, nem indo atrás de Jesus, porque a visão daquele paralítico, ele só queria entrar naquela piscina, era isso que ele queria. A cura para ele só viria se ele entrasse naquela piscina. Fazia 38 anos que ele estava ali. 38 anos. Quando era pequeno, alguém tentava levar e não dava tempo. O outro ia na frente. Aquele paralítico, várias vezes, quando viu aquela água movimentando, com certeza ele foi. Mas não dava tempo. Até o ceguinho ia na frente dele. Entrava na água antes dele. E ele, com toda aquela dificuldade para chegar. Mas essa palavra fala assim: vendo, Jesus viu. Jesus olhou. Jesus viu aquele homem, aquele paralítico no meio daquela multidão. Assim como Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, assim como Jesus viu tantas pessoas, como viu eu há tantos anos atrás, viu cada um de nós, Jesus nos vê. Deus nos vê. Mesmo que a gente esteja aqui nesse grupo de oração com várias pessoas, Deus nos vê. Deus vê a cada um de nós. Deus te vê. Deus te entende. Deus te compreende. Assim que é aquela música, né? Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te ama e quer te envolver de amor. E isso é algo interessante. Você, meu irmão, se sente assim, já visto por Jesus? Sim ou não? Sim. Já sentiu o olhar de Deus? Então Deus te ama mesmo, não é mesmo? Você sentiu essa experiência do amor de Deus? No meio de uma multidão, Deus te vê. Como era gostoso assim a gente estar nesse momento aqui de oração, Deus passando no nosso meio, tocando em um, tocando no outro, de repente um com vontade de chorar, né? Daí olha para um lado, olha para o outro, assim, só eu estou chorando aqui, o Senhor está enxugando as minhas lágrimas. Deus está te olhando nesse momento, Deus está te curando, porque a piscina de Siloé acontece aqui toda terça-feira nesse grupo de oração. Toda terça-feira a água é agitada, a água é movimentada, é a fonte viva que está acontecendo. Toda terça-feira o Senhor vem e desce neste lugar para encontrar com você, para encontrar com cada um de nós, para fazer o quê? Para nos curar. Para nos curar. Mas aquele homem não conseguia chegar até a água. Jesus chegou perto dele, Jesus veio ao encontro dele. E quando chega para ele, fala assim: queres ficar curado? Ele respondeu sim. Queres ficar curado? Queres ser liberto? Queres ser amado? Queres ficar limpo? Queres ficar puro? Queres ficar curado? Jesus olhou para ele e perguntou. Mas a visão dele era pequena, tão pequena que ele só via o quê? A piscina. Só via a piscina, ele não via Jesus. Jesus chegou perto dele e falou: queres ficar curado? E ele falou assim: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim. Ele não tinha se encontrado com Jesus. Mesmo Jesus falando para ele assim: queres ficar curado? Senhor, não tem quem me leva lá. A visão dele era só lá que teria salvação, só naquele lugar que ele seria curado, só se ele chegasse naquela piscina. Mas olha que coisa extraordinária. A visão dele estava tão lá. Jesus, quando fala para ele, eu acredito que Jesus deu um berro, né? Levanta-te! Toma o teu leito e anda. E daquilo ele se acordou e olhou e viu que o próprio Deus estava conversando com ele.
fala assim: no mesmo instante. No mesmo instante ele se levantou, tomou o leito, saiu andando. Depois continua a história desse que foi paralítico um dia. Meus irmãos, Deus nos ama, Deus nos vê. Deus sabe da tua dor, não é indiferente a ela. Não é indiferente a Ele. E com certeza o Senhor está falando hoje para você assim: queres ficar curado? Todos os dias o Senhor fala: queres ficar curado? E quantas vezes no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso agir, a gente está pensando: como que eu vou fazer para resolver isso? Como que eu vou fazer para sair dessa situação? Como que eu vou para solucionar esse problema? Porque eu ainda não encontrei, eu ainda não percebi a presença de Deus tão próxima e tão perto de mim. Sabe por quê? Ele era paralítico. Mas a principal doença desse homem não era a paralisia, era a cegueira espiritual. Ele não conseguia ver Jesus. Ele não conseguia ter esse encontro de amor com Deus. Precisou Jesus chegar perto dele, encontrar com ele e gritar para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Os irmãos, dá um berro no ouvido da pessoa que está do teu lado e fala: levanta, levanta. E o que acontece? No mesmo instante, esse homem se levantou. Isso aqui nos leva a pensar e meditar na nossa fé. Como anda a nossa fé? Eu creio realmente que Jesus está aqui? Sim ou não? Sim. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Vocês? Você? Sejam bem-vindos ao Ponte Viva. Né? Pela primeira vez. Os outros já vieram várias vezes. Ixi, não, a preta eu falo. Muitos anos. Quantas vezes a gente vem aqui e experimenta algo novo? Sim ou não? Sim. Porque Deus ele vai se manifestando a cada instante, de uma maneira nova, diferente, mais profunda. E esse se lançar, esse mergulhar na piscina, porque na piscina a gente mergulha, não é mesmo? O pessoal aqui faz muita festa no Rio, né? Mergulha no Rio Ivaí, né? Se lança. Gente, só dá para se lançar onde a água está mais profunda. Sim ou não? Sim. Se a água for muito rasinha, se você se lançar e mergulhar, né, perigoso. Mas tem que mergulhar em água mais profunda. Ou seja, a cada mergulho, né, a cada dia, a gente vai aprofundando mais, mergulhando mais longe, se lançando mais, e deixando que Deus vai conduzindo a nossa história. E deixando Deus resolvendo todas as nossas dificuldades. Porque muitas vezes a gente fica assim: eu não consigo, não vai dar certo, né? Estão falando isso, não vai dar certo. A pior coisa na nossa vida é esse tal do não. Cuidado com o não. O não é o contrário da fé. Mas o Senhor fala para a gente o quê? Se lance, mergulhe. A gente cantava uma música bem velha também, né? Mergulho de cabeça. É assim mesmo, é se lançar de cabeça em Deus. É se lançar em Deus, é mergulhar em Deus, é deixar Deus agir, para que a gente possa viver e acreditar no dia a dia o que nos diz o último versículo do Evangelho de São Mateus, que Jesus fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.
ao que o Senhor falou para nós. Como que é teu nome mesmo? A galera perguntou hoje para nós 3 vezes. Como que é teu nome mesmo? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Senhor está conosco. A gente responde tanto isso na missa, né? Não é isso? O Senhor está no meio de nós, né? E a gente responde, Ele está no meio de nós. Ele está aqui. Aqui é a piscina milagrosa. Aqui é a piscina de Siloé. É a piscina de se lançar. É deixar Deus agir. Porque quando começa o grupo de oração, o céu se abre nesse lugar. E o Senhor derrama do seu Espírito sobre nós. E a gente canta às vezes, né? Quanto mais a gente se abrir, quanto mais abrir o nosso coração, mais a gente vai se molhar, mais a gente vai se encharcar dessa água, mais a gente vai ter essa experiência com Deus. Deus te vê, não é indiferente à tua dor. Deus te ama e quer te encher de amor. Fala isso, professor, que está do teu lado. Deus te vê. Não é indiferente à tua dor. Deus te entende. Quer te encher, quer te envolver de amor. Agora sim, 2 pessoas. Fala isso para a pessoa que está do teu lado, assim, olhando no olho mesmo. Não precisa ser as mesmas palavras, mas aquilo que Deus coloca no teu coração. Nem que seja assim, Deus te ama. Deus te entende. Essa palavra Deus te entende, o Senhor tocou aqui no meu coração. Um momento de cura. De algumas pessoas que às vezes parece que o Senhor não me entende. Parece que eu não sou bem compreendido. Deus te entende. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Deus te entende. Queres ficar curado? Sim. Então fique em pé. Vai deixando Deus cuidar das suas preocupações, das suas feridas. Deus vai agindo na sua vida, no seu coração. Vamos experimentar Deus neste momento. Fecha os teus olhos um pouquinho. Deus te vê. Deus sabe onde você está. Talvez você esteja como aquele paralítico, no chão, com dor, com cólica, passando dificuldade, necessidade. Está lá embaixo, está humilhado, oprimido, amarrado. Qual é a tua situação? Deus te vê. Deus conhece você. Deus olha para você. Deus sabe. E Deus quer. E Deus está se aproximando de você agora. Jesus está se aproximando de você nesse momento e falando para você: queres ficar curado? Responde para o Senhor. Fala com Ele. Fala assim: Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu quero ser amado. Sim, Senhor, eu quero ser compreendido. Sim, Senhor, eu quero experimentar o teu amor. Sim, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. De verdade, Senhor. Quero entregar todo o meu coração, todo o meu sentimento.
sofrimento, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem muitas vezes me oprimido, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem me ferido, eu apresento a Ti nesse instante, Jesus. Cuida, Senhor Jesus, de mim, cuida dos meus, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos enfermos que eu quero apresentar e venho apresentando a Ti. Cuida, Senhor Jesus, cuida do meu coração, Jesus, cuida, Senhor, de todos nós, cuida, Senhor.
Jesus. Toma, Jesus. Reina, Jesus. Reina, Jesus. Impera, Jesus. Impera, Jesus. Eu abro completamente Eu abro as portas do meu coração as portas do meu coração. a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Pode entrar, Jesus. Pode entrar, Jesus. E faz, Senhor Jesus, E faz, Senhor Jesus, uma festa no meu coração, Jesus. uma festa no meu coração, Jesus. Faz uma festa em mim, Jesus. Faz uma festa em mim, Jesus. Age em mim, Jesus. Age em mim, Jesus. Traz o gozo do Espírito, Senhor. Traz o gozo do Espírito, Senhor. Age em mim, Jesus. Age em mim, Jesus. O Senhor quer fazer uma festa no nosso coração. Você que tinha esse coração aí tudo fechado, triste, ergue a tua mão assim, ó. Fala, vai embora, tristeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este coração Este coração pertence ao Senhor Jesus. pertence ao Senhor Jesus. E aqui, E aqui só reina só reina alegria, alegria, alegria de ser alegria de ser filho de Deus. filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Uma salva de palmas. A água do Senhor ajuda ou agir em nosso meio? Ele confirma uma graça, levanta a mão. Você sentiu uma graça neste momento? Levanta a tua mão. Louva o Senhor por essa graça. Louva o Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa graça, Senhor Jesus. E eu tomo posse dessa graça agora, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor Jesus, que isso é exatamente assim, Senhor. Eu serei diferente, Senhor, porque eu confio em vós, Senhor. Eu acredito em vós. Eu sei, Senhor, que só tu, Senhor, é o meu Senhor e meu Deus. Glória e louvor a ti, Senhor. Porque eu sou filho amado de Deus, Senhor. Eu acredito, Senhor. Amém? Eu acredito em você. Sim. Deus acredita em você. Amém. Fala aí com a pessoa que está do teu lado. Deus acredita em você. Deus acredita em você.